Alô galera, salve salve, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do podcast Surf 360 para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, também através do Spotify, sempre deixando também o seu like, ativando o sininho para receber as nossas notificações, se inscrevendo nos nossos canais no YouTube e no Spotify e também seguindo a nossa página no Instagram, @surf360_. Mais uma semana por aqui nos estúdios da Live Sports, eu, Maurício Ferreira, na companhia de Thiago Blum. E Blum, hoje estamos muito bem acompanhados, porque já nessa expectativa, nessa espera pelo início da temporada de 2024 do Championship Tour, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios simplesmente o cara que deixou o nosso tricampeão mundial Gabriel Medina na ponta dos cascos para buscar o quarto título nessa temporada de 2024. Presença gigantesca aqui nos nossos estúdios mais uma vez, Blum. Verdade, Mal, pessoal ligado aqui no nosso podcast, nosso canal. O assunto é preparação física. E quando se fala em preparação física, o Alain Menache está entre os principais, se não o principal. E a gente já fez um aquecimento, como é preparação física, a gente fez um aquecimento aqui antes, ele já contou algumas histórias que ele vai repetir aqui. E a gente vai descobrir, para quem não sabe, que a história do Alain começou bem antes do Gabriel brilhar e do Brasil tomar conta do circuito mundial. Muito bem-vindo, Alain. Pô, obrigado. Surf 360, estão revolucionando aí o meio digital. Obrigado com muita informação de surf, né? Tá muito legal o podcast de vocês, meus parabéns. Obrigado pelo convite, Thiago, Maurício. E vamos lá, vamos abrir a caixinha aqui de Pandora, contar tudo, quase tudo. Vamos lá. Bora. Então, Alain, pra gente começar, estamos aí próximos então já dessa viagem, já para o Havaí também, a partir do dia 29 de janeiro, a primeira etapa do circuito mundial dessa temporada de 2024 em Pipeline. Como nos últimos anos, né, houve essa troca, a inversão no calendário, o Pipeline que fechava hoje passa a abrir o calendário, e imagino que aí já tem uma configuração gigantesca quando a gente pensa na preparação física dos atletas, né? Se trata de uma onda muito próxima ao extremo, então como é que fica a preparação? Como está o Gabriel Medina também para entrar com tudo nessa temporada de 2024 brigando pelo Tetra? Boa, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Assim, a gente tem feito um treinamento, né, desde o final do ano. O Gabriel veio muito bem ao longo do período de férias dele, né? Ele veio treinando, ele veio se mantendo em forma, ele veio fazendo a musculaçãozinha que ele gosta, puxando um ferrinho. E sempre com alguma orientação meio à distância, né? Porque ele estava de férias, então a gente também dá um tempo, né, para ele poder respirar. Mas ele gosta muito de se movimentar, ele montou a academia lá na casa dele em Maresias e se exercita com frequência. Então o meu trabalho esse ano, de certa forma, já começou do segundo degrau, né? Então o Gabriel ele já estava numa boa condição e entendendo, né, o calendário da WSL, que começa cedo, né, no final de janeiro, eu já fui viajar com o Gabriel, né, levei minha esposa, inclusive, para o final do ano, lá pro Réveillon Amoré, né, então a gente, durante ali a semana de final de ano, a gente já vinha treinando, já vinha se exercitando, mantendo ele ativo, para na volta, né, assim que saísse de lá, continuar e aí sim começar de maneira bastante séria o nosso camp de treinamento. Então eu passei alguns dias em Maresias com ele, depois a gente foi para a Praia da Grama para intensificar os treinamentos e agora ele segue em Maresias com o fisioterapeuta, fazendo alguns trabalhos ali de manutenção, surfando, né, e entrar um bom swell aí essa semana, ele pegou boas ondas e amanhã à noite, né, a gente já embarca e vamos para o Hawaii aí, vamos junto, vamos chegar lá junto. Então a gente continua a preparação física nesses 10 dias que antecedem a estreia em Pipe, né, adaptando o fuso horário, adaptando a alimentação e fazendo com os últimos ajustes aí no Super Gabriel. Alain, daqui a pouquinho a gente vai voltar na sua história, contar bastante dos últimos 10, 12 anos aí que você está acompanhando o pessoal mais importante do surf brasileiro, mas pegando essa onda aí do Havaí ainda, de 2 anos para cá o circuito mudou, né? O circuito terminava no Havaí, sim, agora começa no Havaí. Isso mudou a preparação? Muda quanto para começar um circuito, um ano, uma temporada, depois de uma virada tão grande, um gap grande de competição, começando no Havaí? Perfeito, muda um pouco, porque a gente acabou tendo menos tempo, na real, né? Porque antes o circuito começava em março, na Austrália, começava na Gold, depois a Gold saiu, mas a gente tinha mais tempo, a gente tinha 2 meses e meio aí
antes de viajar para começar o circuito. Agora a gente tem 2, 3 semanas no Brasil para ir para o Avaí continuar os treinamentos lá. Então a gente tem que intensificar o treinamento e começar esse treinamento ainda no ano anterior. Né? Então, o calendário mais apertado obrigou a gente a começar a dar uma pedalada antes do final do ano, para que no início do ano a gente já tenha, como aconteceu esse ano, uma preparação ali de base feita, para a gente poder acelerar para aquilo que realmente importa, para suportar as pesadas ondas de pipe, depois sunset. E esse ano a gente ainda tem um detalhe a mais, né, que é muito importante, que é o ISA Games em Porto Rico. Que é pré-olímpico. Que é o pré-olímpico e é a nossa última oportunidade, né, para conquistar a 3ª vaga olímpica. Nós vamos com muito foco nessa empreitada. Eu vou estar com o Gabriel lá, com a CB Surf, provavelmente. E a ideia é que a gente possa trazer essa vaga para o Brasil e se preparar, né, não só para as etapas que vêm por aí, mas também para os Jogos Olímpicos em julho e agosto. E como é que funciona, Alan, se você pudesse explicar um pouquinho mais para a gente também, toda a elaboração desse calendário que você tem junto com o Gabriel? Porque é isso, agora a temporada começa no Hawaii, então tem pipe e segue depois com ondas pesadas. E aí a gente tem uma mudança no calendário, vai para Portugal, depois tem Austrália. Então, assim, são ondas, cada uma, obviamente, com as suas características, e isso envolve, acredito eu, uma mudança de preparação física num tempo curto, né? Num curto espaço de tempo, para que você saia do Hawaii, faça uma preparação pensando em Portugal, depois... Com Porto Rico no meio, com né? Porto Rico no meio nessa temporada, como vocês disseram, pela questão especial do ISA Games, a última chance do Gabriel de chegar aos Jogos Olímpicos. Depois tem praticamente 1 mês e meio, 2 meses que o atleta fica na Austrália para a perna australiana. Como funciona já justamente a montagem desse calendário de vocês? O trabalho que você vai fazer com o Gabriel durante todo o ano de 2024, ele já está todo esqueletado. Isso você já tem em mãos tudo que será necessário fazer nesse ano. Exato. Na verdade, a gente não para, né? A gente vai para o Hawaii, segue treinando, a etapa de pipe começa, nos dias de onda a gente faz aquela manutenção, tem um trabalho de aquecimento logo cedo para o Gabriel poder fazer o free surf e depois já competir. A gente faz sempre um aquecimento bem organizado para as baterias. Acabou Sunset, arruma as malas, voa para Porto Rico, segue treinando, segue competindo. E aí a sequência do tour, né, vai para Portugal, calendário muito apertado, e sai de Portugal direto para a Austrália. Esse ano de 2023 eu não fui para Portugal, então dei um tempo em casa, mas fui para a Austrália, encontrei com o Gabriel na Austrália, e a gente seguiu treinando durante a etapa de Bells, um pouco antes de Bells, durante a etapa de Bells e durante a etapa de Margarete. Ano passado a gente teve alguns contratempos, né, com a lesão do Gabriel em 2022, em Saquarema. Ele recuperou dessa lesão, voltou a treinar, a gente teve Copa do Mundo, atrapalhou um pouco, então nosso calendário ficou bem conturbado e a gente acabou tendo um delay. Foi joelho, né? Foi o joelho, ele teve uma lesão no colateral medial da perna do joelho direito, o joelho da frente, foi direito, né? E aí o Dr. Marcelo Babogluian, ele optou por um tratamento clínico, que na minha opinião foi bem correto, foi bem justo. Gabriel recuperou muito bem, hoje ele não tem nenhuma sequela dessa lesão do joelho, porém isso atrasou, né? Impediu que ele competisse no final de 2022, e a gente teve esses contratempos, né? A Copa do Mundo e tal. Então, 2023 foi um ano que começou um pouco mais complicado. Esse ano de 2024, a gente está começando num ritmo bem melhor. Então, eu acredito que os resultados, logo no começo da temporada, eles vão ser mais positivos. A gente tem fé nisso, devido aí à capacidade física do Gabriel, a vontade que ele está de competir esse ano, né? Ele quer muito ser tetracampeão, ele quer muito a vaga olímpica e brilhar nas Olimpíadas. Então o foco está inteiro esse ano nas competições e logo no começo do ano. Então a gente vai para arrebentar esse ano, meu. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no assunto Gabriel, que é um assunto que acho que muita gente está interessada, e a gente mesmo quer, né? Porque o Gabriel é um cara que chama muita atenção e é o nosso principal, né? Nosso principal surfista, tricampeão. Mas eu queria que você voltasse no que a gente queria voltar no tempo. A gente estava falando antes de gravar aqui, Alan, um pouco da sua história, como é que você começou. Você não treina hoje só atletas ligados ao surf, mas tem muitos atletas profissionais e também alguns atletas que surfam não como profissão, mas como, né, prática
normal. Isso. Conta um pouquinho da sua história, como é que você entrou nesse mundo dos mares aí? Boa. Bom, eu treino surfistas, de fato, desde 2007, né? Treinando amigos, treinando caras que me procuravam para eu melhorar a preparação física, porque eu vinha, desde o começo dos anos 2000, desbravando um mundo que era do treinamento funcional, que naquela época ninguém ainda conhecia direito, né? Então a galera estava muito acostumada a puxar ferro, fazer musculação. Eu venho daquela época, sou de 70, não vou nem falar a minha idade, vou falar só quando que eu nasci. De mim, cara. Então eu sou de 70, eu venho daquela época da musculação pesada, fisiculturismo, ginástica aeróbica. Só que eu sempre fui um cara do esporte, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sempre lutei durante ali década de 90 e 2000, eu era atleta, competia. Então eu buscava preparação física diferenciada, antes com a musculação e depois com o treinamento funcional, para poder me capacitar para lutar, né? Para praticar o jiu-jitsu. E nessa época, no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, existia uma academia aqui em São Paulo, no bairro de Moema, que chamava Única, capitaneada pelo mestre Luciano Delia, que foi, e eu considero como um grande influenciador da minha carreira, um cara que eu trabalhei por mais de 10 anos, né, junto com ele, e a gente fez grandes coisas juntos aí, e o pai dele, o finado e saudoso mestre Ricardo Delia, né, um sensei de karatê muito conhecido, fundador das principais academias aqui da região do Itaim Bibi, da região ali da onde eu moro, enfim, que foi Fórmula, Companhia Atlética, Physis e tantas outras, né? O seu Ricardo é um cara que fez história no meio da academia, e o filho dele, um cara que trouxe esses conhecimentos do treinamento funcional dos Estados Unidos, da Europa, e começou a compilar a primeira metodologia oficial de treinamento funcional no Brasil, que chamava-se Core 360. Eu tive a felicidade de participar com ele da fundação desse programa, isso em 2008, e desde 2008 eu vim acompanhando ele, depois eu me tornei um palestrante, né, um professor, um ministrante de cursos, né, e de 2009 até mais ou menos 2019, eu viajei o Brasil inteiro e até fora do Brasil, ministrando cursos e palestras, falando sobre treinamento funcional, e eu nem imaginava que em 2009 que eu fosse trabalhar com surfistas profissionais, né? Eu treinava principalmente corredores de rua, eu trabalhava muito no meio da corrida. Fui treinador logo que eu me formei em Educação Física em 2005, eu fui contratado pelo Clube Monte Líbano de São Paulo, eu fui treinador de corrida do Clube Monte Líbano entre 2006 e 2009, e nesse meio tempo, né, eu comecei a trabalhar com o Luciano. Eu tinha que me ausentar, eu tinha que trabalhar todo sábado no clube, né? Então, todo sábado na USP, recebendo ali os corredores do clube e tal. E eu tinha que chegar pro meu gerente de esportes direto, falar, ô meu, posso faltar no sábado, ou esse sábado é feriado, posso não ir porque eu preciso fazer um curso, assistir um curso e tal. Então isso começou a meio que deixar os caras meio bolados lá no clube comigo, e chegou um determinado momento que eu tive que optar, né? Ou eu continuava no clube, ou seguia nessa formação, né, em busca de mais conhecimento em relação ao treinamento funcional. Eu decidi pela segunda possibilidade, eu saí do clube, e a partir de 2009 eu me dediquei de corpo e alma ao Core 360, né? E em 2010, eu já tinha uma história, uma relação muito boa com o Dr. Marcelo Babuglian, e ao longo dos anos 2000, né, como personal trainer, e minha esposa também, formada ainda há mais tempo que eu, como personal trainer, a gente mandava os nossos alunos, indicava os nossos alunos para o Dr. Marcelo. Nós éramos pacientes do Dr. Marcelo, e todo ano ia lá, fazia aquele check-up de rotina, fazia todos os exames, o doc olhava, falava, ó, você tá bem, ó, mas dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali. Então ele tem essa filosofia que é muito recente, digamos assim, na área médica, que é da promoção da saúde, né? Então eu acredito muito nessa filosofia que ele defende, que ele desenvolve, e tanto que a gente indicava todos os nossos clientes para ele. Ele tinha uma relação muito aberta, então a gente sentava cara a cara e ele falava, olha, esse cliente aqui está bem, mas ele tem que melhorar aqui, aqui, aqui. Então, ele me dava todo o feedback da área médica, da saúde geral desse cliente, e eu, de posse dessas informações, ia direcionando o treinamento para que eu oferecesse o maior resultado possível para esse indivíduo. No final de 2009, o Doc nos convidou para fazer parte da equipe multidisciplinar do Instituto Mar Azul, né, que a gente aceitou prontamente,
e assumimos um espaço dentro da clínica, uma edícula, uma sala pequena que não era maior do que esse espaço, e a gente montou lá o nosso espaço de treinamento funcional. Como o Doc já era o médico, né, do Adriano de Souza, Mineirinho, do Jadson e de vários outros atletas, não só do surf, a gente acabou assumindo, né, a preparação física. Eu, no caso, acabei assumindo a preparação física desses atletas e implementei essa nova metodologia do treinamento funcional para os atletas de surf, o que caiu como uma luva, né? Na época, eu lembro, o Adriano ele já fazia uma preparação física, só que ele fazia mais uma musculação. Então, aqueles exercícios feitos em máquinas, geralmente sentado ou deitado, isolando os segmentos corporais, não tinha nada de muito movimento. Então, eu trouxe um conceito totalmente inovador e diferente, que eliminava as máquinas do treinamento do atleta. Eu não usava máquinas e não uso até hoje, né? Então, eu comecei a apresentar essa metodologia, os atletas gostaram muito, eles começaram a perceber uma evolução na sua condição física, maior proeficiência em movimentos, e eu tive a oportunidade de treiná-los nesse começo de ano, e depois, em abril, em 2010, o Doc me chamou em março, né, falou, Alan, vai ter a etapa de Imbituba do WCT, e você vai viajar com o Pinga, e com o Jadson e com o Mineiro, lá para Imbituba. Eu falei, pô, que legal, né? Nunca viajei assim a trabalho com atleta, vai ser uma novidade, vai ser a primeira vez. Eu fui, foi bem legal, a gente chegou uns 15 dias antes da etapa começar, ficamos ali em Ibiraquera, numa pousada, tá, onde a gente tinha um espaço legal para treinar, levei uma mala de equipamentos, né, de acessórios, corda naval, bola suíça, elásticos, uma sacola onde eu colocava pedra aí, meu, e prendia na árvore para os caras puxarem. Quer dizer, eu fui lá, meu, e para oferecer o melhor do que eu, na época, tinha para oferecer, o máximo de conhecimento possível, e deu muito certo, né? Durante aquela etapa, o Jadson obteve o primeiro grande resultado da carreira dele, que foi a vitória, né, em cima de ninguém menos do que o Kelly Slater. Mas tinha um detalhe, o Jadson não treinava, não tem Não, isso? então, tem esse detalhe importantíssimo. O Jadson nunca tinha treinado a parte física na vida. E foi uma novidade o treinamento funcional. Eu lembro que na época eu fui ensinar ele a fazer uns polichinelos e ele não conseguia coordenar braço com perna. Eu tinha que partir do básico. Não, Jadson, peraí, vamos voltar um passo atrás. Mais um passo atrás, até conseguir fazer ele coordenar os movimentos. E ele foi aprendendo, foi desenvolvendo e se deu muito bem em Bituba, né? Ele começou a passar bateria, dando aqueles aéreos, que era uma característica muito forte do surf dele. E ele realmente tinha muita confiança para fazer isso naquele momento. Ele conseguiu ter muito sucesso ali e ele foi campeão em cima do Kelly na grande final, que acredito eu que tenha sido um divisor de águas, não só para ele, como para mim também, né? Então, depois desse momento e depois de observar, né, esse resultado, o Pinga, como era o gerente de marketing, o líder, né, da equipe e que tomava as decisões, né, do que iria acontecer em seguida, ele olhou para aquilo e falou, pô, vamos aproveitar essa oportunidade. Esse treinamento funcional, né, na liderança do treinador Alan está funcionando. Vamos fazer isso acontecer mais vezes. E aí a gente começou a ter mais momentos durante o ano, onde os atletas, quando chegavam no Brasil, passavam pela Mar Azul, faziam avaliação, faziam treinamento, passavam no médico, na fisioterapia, e a gente começou a ter uma relação bastante frequente, né? Em 2011, a gente fez a primeira pré-temporada para Costa Rica, né, com a Oakley e com os atletas patrocinados pela Oakley. Naquela temporada, se não me falha a memória, foi o Jadson, foi o Adriano, eu acredito que foi o Gustavo Ramos, que era um garoto lá de São Francisco do Sul, que na época era um groomet, e o Matheus Navarro também. E a gente ficou 11 ou 12 dias na frente do pico, ali em Racó, em Hermosa, num condomínio ali maravilhoso, numa super casa, e só se preocupava em treinar e surfar, e comer bem. Então, o Pinga, ele montou o melhor ambiente possível para a gente poder trabalhar. Os meninos ali surfavam logo cedo, a gente fazia um warm-up logo cedo para eles caírem na água. Depois a gente tomava café, treinava, descansava um pouco, eles iam ver as imagens do surf da manhã, né? Com a gente estava o Basílio Rui, a lenda da fotografia no Brasil. Basílio Bosque Rui, meu grande amigo, faz um tempo que eu não vejo. E o Marcelo Dada Pelosini como filmmaker, né? Então a gente estava com uma equipe completa ali, muito legal.
E foi muito legal essa pré-temporada, porque no ano de 2011 foi o ano que o Mineiro começou muito bem a temporada, ganhou a etapa do Rio, lá na Barra da Tijuca. Se tornou o primeiro brasileiro líder do ranking. Se tornou o primeiro brasileiro líder do ranking, foi um negócio bem legal. E as coisas estavam dando certo, né? A gente tinha intertemporadas no meio do ano, quando os meninos tinham mais tempo ali pra gente se reunir. E a cada etapa, né, que era possível, que o calendário permitia, eles vinham para São Paulo, a gente fazia alguns treinamentos e eles iam para as etapas, né? O ano seguiu o calendário 2012, a gente fez as mesmas coisas, pré-temporada na Costa Rica. Nesse ano, acredito que o Miguel tenha ido também, além do Jadson e do Mineiro. Eu devo estar esquecendo de alguém, porque Caio, sempre... talvez? Não, o Caio não foi. Eram sempre 4 ou 5 surfistas. O Gustavo Ramos e o Matheus acho que foram mais de uma vez. Aí em 2013 foi o Gabriel, o Ítalo, o Jadson. Nesse ano, 2013, o Adriano já não foi. Aí a gente teve a companhia do Gabriel Nascimento, acho que em 2012, um longboarder também que era patrocinado pela Oakley. Quer dizer, a gente conseguiu implementar um projeto que era inovador. Não se tinha ainda notícia no mundo surf de equipes de surf fazendo pré-temporadas num local específico, por um tempo pré-determinado, antes da temporada começar. Eu acredito que até aquela época, cada um cuidava do seu treinamento, talvez na Austrália eles fizessem alguma coisa nesse sentido, né? Mas, assim, nada que tivesse muita publicidade. Então foi muito bacana isso, e isso deu um estopim, não só para o meio surf. Naquela época eu lembro, a gente teve matéria na ESPN, teve matéria em todos os meios, Hardcore foi capa de revista com o Gabriel, na Fluir. A Fluir teve uma matéria de várias páginas, e na capa tava Funcional Surf, e aparecia o Jadson fazendo um exercício em cima de uma pedra, com um tronco na mão, que era lá na Costa Rica, lá em Hermosa. Então, quer dizer, a gente começou a ficar mais conhecido, com mais visibilidade no meio surf, para as pessoas que curtiam, compravam revista de surf. Naquela época a gente ainda tinha as revistas, né? Mas ainda o público em geral não conhecia muito, né? Isso foi acontecer, essa explosão do público em geral conhecer bastante o que a gente fazia, veio em 2014. Você sentiu até um pouquinho de preconceito assim no início, Alan? Desculpa até te interromper, mas para aproveitar esse seu gancho também. Nisso do público geral não ter muito conhecimento, tinha um pouquinho daquele preconceito de isso aí é balela, isso aí não serve para nada. O que importa é os caras caírem na água ali, surfarem, e é isso que importa. Tinha um pouquinho disso lá no início? Tinha, cara. Alguns atletas eram um pouco resistentes, né? Mas dos próprios atletas, então. É isso. E mais, na medida que os caras que estavam ali liderando o circuito, ou que estavam ganhando etapa, mostravam para os outros que eles estavam treinando, né? Isso era muito divulgado, tinha muita mídia em cima disso. A galera em geral começou a perceber, treinar esse funcional é bom, é válido, né? Os caras estão melhores, os caras estão atléticos, os caras estão fortes, estão rápidos, né? Porque quando a gente volta mais atrás, e eu ouvi essa história do próprio Teco, o Teco, ele, cara, foi um desbravador na época dele, né? Na época do QS. Ele falou pra mim que, ninguém treinava, ninguém sabia o que era o surf, né? O treinador, em geral, não tinha a menor ideia do que fazer com o surfista. E aí ele trouxe um treinador, que era amigo dele, e o cara foi entrar na água para surfar, para perceber que músculos eram trabalhados, para perceber que tipo de exercício tinha que ser dado. E quer dizer, naquela época, lá nos anos 90, o Teco, acredito que tenha sido um dos primeiros a ter um treinador ali pessoal, um personal, né, trainer ou um preparador físico, preparando ele para as etapas, mas ainda de uma forma mais tradicional, mais conservadora, né, com exercícios mais voltados para resistência muscular, com pesos e tudo mais. Eu acredito que essa virada de chave para o treinamento de movimento e para aquilo que todos hoje fazem, veio mais no começo dos anos 2010, né, com essa grande mídia que veio atrás daquilo que a gente estava fazendo, com o Adriano, com o Jadson entre 2010 e 2012, depois com o Gabriel a partir de 2013, 2014, né, com o programa. A Rede Globo apoiou muito também o surf, continua apoiando. A Globo, ela foi uma grande vitrine, né, no ano de 2014 com o programa Nas Ondas da Costa Rica. Eles já tinham feito esse programa nos anos anteriores, mas foi em 2014 que foi a primeira vez que eles levaram o preparador físico. No caso, eu fui com a Globo para lá, para Costa Rica. Nessa oportunidade a gente foi com o Filipinho, foi com o Alejo, o Jadson
E... Só pessoal fraco, mano. E foi também cara, que foi terceiro no ranking carioca, Vitor Ribas. O Vitor Ribas, o Teco, foi o Flávio Canto, lutador de judô, medalhista olímpico, aí foi alguns atores da Globo, quer dizer, foi uma festa, né? E aquele programa da Globo era bem em janeiro, bem ali na época que os atletas faziam a sua pré-temporada. Então o Breno Diniz, que era o produtor, né, o cara responsável por organizar tudo isso, ele me ligou em agosto de 2013 ainda, falando: Alan, seguinte, sou o Breno, tal, quero te fazer um convite, eu sou da Rede Globo, a gente tem um projeto que é assim assado, tal, e vai acontecer em janeiro, né? Só que eu ainda estava com foco na pré-temporada, eu ainda não sabia que não ia ter pré-temporada. O Pinga parece que estava se desligando da Oakley naquela época e não ia mais ter pré-temporada. E nisso eu conversei com o Doc, né, porque o Doc, eu trabalhava com ele e eu consultava o Doc para essas grandes decisões. E o Doc falou: não, acho que não vai ter mais pré-temporada no que vem, pode aceitar. Aí eu retornei pro... O Pinga ficou bravo comigo até naquela época, né? Eu liguei pra ele e falei: pô, Pinga, os caras da Globo estão me chamando pra fazer isso e tal. Não, o Pinga bravo é pleonasmo. Aí o Pinga, não sei o que e tal. Mas tem jeito, né? Não ia rolar mais a pré-temporada com a Oakley, meu. E eu falei: pô, eu quero ir, pô. Lógico. Vambora, Costa Rica mais um ano. Vamos mostrar o trabalho que a gente tá fazendo pro grande público, né? Pô, ia ser era uma proposta quase irrecusável, porque eu ia poder apresentar o meu trabalho para grandes atletas, para outras pessoas também, né, de renome que estavam lá, e isso tudo ia passar na Globo num domingo de manhã no Esporte Espetacular. Então eu falei: pô, não tem como falar não, né? Eu vou para essa empreitada, e ainda ganhando dinheirinho, né? Ganhando meu cachê ali no Prolabore, né? Então foi muito legal. E foi aí nesse meio tempo, no final de 2012, 2013 e 2014, que você começou a trabalhar com o Gabriel. O Gabriel, ele veio, na verdade, em 2011, lá na Marazul. Foi a primeira vez que eu treinei ele. Eu não lembro o mês exatamente, eu acho que foi no começo do ano. E aí a gente fez uns dias de treino lá na Marazul. E de vez em quando o Charles aparecia com ele lá, né? E aí eles ficavam uns dias em São Paulo, aí ele levava o Gabriel lá na Marazul. O Gabriel ainda tinha 16 anos. Sim. A gente fazia uns dias de treinamento, o Gabriel ia viajar. Então, de maneira bem esporádica ainda, né? Entre 2011 e 2012. Sempre funcional. Sempre a metodologia que eu vim desenvolvendo ao longo desses anos todos. Hoje essa metodologia tem nome, é uma metodologia bem robusta, né? Bem fundamentada. A gente chama ela de Athlete System, né? Ela é quase o nome da nossa academia aqui em São Paulo, que chama Athlete Training Center. Então hoje essa metodologia já é utilizada por muitas pessoas, muita gente. Eu formei bastante gente ao longo dos anos para trabalhar com essa metodologia e as pessoas ficam bem satisfeitas, né, quando têm acesso a isso, porque realmente é algo que se adapta à pessoa, se adapta ao indivíduo, seja ele atleta ou não, seja ele surfista, jogador de futebol, corredor, ciclista. Independente da modalidade ou da condição física desse indivíduo, sendo atleta ou não, a gente vai moldar a preparação física ao longo de um período de tempo para poder atender esse cara em todas as frentes que ele pode ser atendido. Né? A gente tinha lá para os anos 80, 90, aquela coisa na cabeça, né, que só musculação funcionava, né, ficar forte era o desejo de todo mundo, e é importante mesmo, a musculação tem muita validade. Eu uso muito estratégias da musculação, mas uso com pesos livres, uso com barras, uso com peso do próprio corpo e não uso máquinas, né? Então, essa mudança de entendimento na preparação física fez com que os atletas percebessem que aquilo realmente fazia diferença na sua performance, porque além de ficar forte, o cara ficava rápido, explosivo, ele ganhava mais resistência, ganhava mobilidade, ganhava uma força de core extraterrestre, um negócio absurdo, e a gente sabe que toda a força emana dessa região central. Se você está fraco aqui no centro, você tem pernas que não vão responder direito aos seus pensamentos, braços também que não vão responder direito. Então o centro do corpo, ele é a chave para que você possa ter um desenvolvimento pleno e completo. Legal, uma aula, né? Uma aula. O Alan Menache conversando com a gente aqui nesse episódio do podcast Surf 360. Em cima dessa sua explicação também, Alan, então, que você utiliza a musculação, mas obviamente de uma maneira diferente do que é feito nas academias, com máquinas e tudo mais, não vou pedir a receita de um tricampeão mundial, mas qual que é a receita do bolo nessa preparação física de vocês hoje, especificamente para o surf? É conciliar o quê?
esse treino funcional que vocês fazem, conciliando também a musculação de uma maneira diferente, com os treinos na água. O que dá pra gente colocar como receita hoje? Tudo que engloba o treinamento que você faz hoje de maneira exclusiva, hoje em dia com o Gabriel, né? Cara, eu acho que o mais importante nesse bolo todo é o planejamento, né? É você planejar a linha do tempo e dividir essa linha do tempo em fases, né? Hoje a preparação de alto rendimento ela está muito bem fundamentada em cima das programações mais específicas de curto e médio prazo. Antigamente a gente tinha treinadores que treinavam o seu atleta para o ciclo olímpico, né? 4 anos para ele chegar lá nas Olimpíadas. Só que de 20, 30 anos para cá, a gente percebeu que muitas competições, né? Tem muito evento esportivo, né? Todo esporte hoje tem diversos campeonatos ao longo do ano. Os campeonatos eles se confundem no calendário. Então o atleta ele não pode se dar ao luxo de estar bem só num determinado momento do ano. Ele precisa estar bem o ano todo. Claro que a gente não consegue manter a alta performance de um atleta ao longo do ano num nível ali equilibrado. A gente sabe que o atleta vai ter momentos, né, de queda ao longo do ano, vai evoluir, vai cair de novo, vai evoluir. Então o grande segredo é estudar o calendário competitivo, no caso do atleta profissional, entender que o surf hoje ele tem esse grande desafio que é o calendário e fazer uma boa pré-temporada, fazer uma boa base. A base hoje ela é muitíssimo importante, porque depois quando começam as etapas, o treinamento continua, e o treinamento continua no período competitivo de forma bem intensiva, e o maior rigor que se tem ali é o controle do volume, né? Então eu não vou extenuar o atleta numa sessão de treinamento físico sabendo que ele vai competir no dia seguinte. O estímulo é dado, o sistema nervoso continua ligado, continua funcionando, né? Ele continua ativo e apto a desenvolver a performance no mais alto nível, porém o volume tem que ser bastante controlado, para não deixar ele dolorido, não deixar ele num estado de fadiga onde possa levar a um prejuízo na hora da competição. Deixa eu só aproveitar rapidinho, e uma dúvida de leigo aqui, obviamente com todo o seu conhecimento, para você tentar esclarecer para a gente também, né? Na minha visão, os atletas há alguns anos, eles têm trabalhado esse aspecto físico, obviamente pela importância de você ter essa evolução física, mas eu tenho sentido, Alan, e não sei se isso é real ou não, que eles também estão ficando mais fortes. E o forte que eu digo é fisicamente mesmo, de massa. E 2 exemplos que para mim assim são gritantes, mas no bom sentido, são Gabriel e Ítalo. Que depois que se tornaram campeões mundiais, a mudança física dos dois, para mim, ela é muito evidente. Tem um motivo dos caras hoje em estarem também ficando mais fortes, olhando, claro, para a preparação, de mobilidade e tudo mais, mas no aspecto de massa também. O Gabriel hoje mais robusto, o Ítalo depois de 2019, quando ele se torna campeão mundial, o Ítalo que era mais franzininho, ele vira um touro praticamente. Tem uma explicação para esse ganho de massa também, essa escolha de não ser um atleta mais preocupado só com a questão da mobilidade, que é importantíssima no surf, mas também da massa, deles estarem mais fortes. Tem uma explicação para isso? Claro, eu acho que essa resposta ela está muito ligada ao calendário competitivo desses atletas e ao tipo de surf que é praticado hoje, né? A gente teve uma revolução, né, no surf com os aéreos, né? Então a gente tem um nível uma incidência de lesão muito mais alta, né? Depois que os aéreos ficaram algo comum, né, para a grande maioria dos surfistas. Hoje acho que o jovem que começa a surfar, ele dá primeiro aéreo e depois ele pega tubo, né? Eu acho que a dinâmica é mais ou menos essa. E a gente percebe que para tudo que sobe e desce tem um impacto. Claro. Então a gente percebeu que o atleta sem a devida força, né, nas pernas, no core, né, com articulações fortes, bem estruturadas, equilibradas, esse atleta ele tem uma chance maior de se machucar. Então, para que a gente evite e previna e reduza a incidência de lesões, não tem como, o atleta ele tem que ser forte, mas ele não pode passar do ponto. O Gabriel hoje, ele aparenta ser muito mais forte do que ele era 12 anos atrás, e ele realmente é muito mais forte hoje. Porém, se você for averiguar lá o peso corporal dele, aumentou pouco. Né, aumentou em torno, ele era um cara de 79, 80 quilos, hoje ele é um cara de 81, 82. Né, hoje ele tem 30 anos, já é um homem maduro, formado, mas o peso corporal dele no final das contas, né, de 77, vai quando ele tinha 16, 76 quilos, quando ele ainda era um adolescente. Ele é alto também. Ele é alto. Ele foi sendo ajustado para o biotipo dele.
O Gabriel é um cara que tem canelas largas, tem coxas grossas, né? Tem ombros largos, então ele não podia ficar franzininho como um garoto, como um adolescente. Ele tinha que ter uma estrutura corporal física e naturalmente o treinamento fora da água levou ele a construir essa estrutura física, né? Como ele se sente bem hoje, como ele se sente mais seguro para poder dar os aéreos, fazer as batidas e, enfim, surfar da forma que ele surfa. Eu acredito que todos os atletas hoje no surf estão buscando isso, né? Porque o surf está muito, muito nivelado por cima. A competição hoje ela é muito, muito difícil, né? Então qualquer erro, qualquer fadiga antes do tempo ou qualquer mínima lesão que o atleta pode ter pode prejudicar a temporada dele toda, né? A gente, como eu falei, tem vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, né? Principalmente para a base. Então a molecada hoje já busca o treinamento já com o intuito de ganhar um pouco de massa, de ficar mais estruturada, porque eles sentem falta disso, né? Além do Gabriel, eu treino hoje vários surfistas mais jovens que buscam comigo esse tipo de objetivo, né? E a gente vai entendendo cada um com seu biotipo, com sua rotina, sua alimentação, seu estilo de vida, para entender como a gente pode contribuir da melhor forma para que eles possam realmente ganhar, né, condição física, ficar mais fortes, mas sem perder a plasticidade, a mobilidade e a capacidade de executar grandes manobras com fluidez e com, né, aquela plasticidade que a gente gosta de ver, né? Perfeito. Alan, agora há pouco você falou que no final de 2022 para 2023 foi difícil, um calendário estava apertado por vários motivos e que para 2024 a ideia foi começar um pouco antes para ter um processo mais tranquilo até 2024. Algumas vezes a gente já falou aqui, a gente ouve muito dizer, não sei se você vai concordar, que o Gabriel normalmente não tem bons resultados no começo de temporada. A história dele mostra um pouco isso. 2023, agora você falando, faz muito sentido que ele teve 4 resultados seguidos, se não me engano, de oitavas de final, e aí foi ganhar em Margarete. A exceção de 2021 é algo que dita praticamente 2021 a já carreira. Com 2021 ele começa 14 muito bem também que ele ganhou, já ganhou na Gold Coast. Mas vocês têm essa leitura também, esse olhar para isso, não? Cara, assim, começo do ano sempre é um pouco mais complicado, né? A gente tem fim de ano, festas, o aniversário do Gabriel, né? Cai bem no 3 dias antes do Natal, né? Então é meio que emenda uma festa na outra, né? É aniversário, é Natal, é Ano Novo. Né? E aí, às vezes, o trem demora um pouco para embalar. Mas a gente consciente disso, e também o Gabriel consciente de que ele já não é mais um garoto de 18, mas é um homem de 30 anos, ele já sabe que ele tem que segurar um pouco o fim do ano, que tem que começar a treinar antes, que a gente não tem tanto tempo com essa mudança do calendário, a gente ficou bem apertado com relação a treinamento, viagem, adaptação ao fuso horário, adaptação à rotina do dia a dia lá no Hawaii. Então, foi necessário a gente começar antes, né? A gente não tem tanto tempo e quanto mais velho o indivíduo fica, o atleta fica, mais tempo a gente precisa para deixar esse cara em condição de começar a competir, né? Então, sabendo disso e hoje com uma estrutura maravilhosa que o time Medina tem, a gente tem um team manager, a gente tem um empresário, a gente tem um fisioterapeuta, eu como treinador. Então, hoje é uma máquina funcionando em prol do Gabriel, né, para fazer com que ele possa se preocupar apenas em surfar, né, nutrição, estrutura em Maresias, estrutura em São Paulo. Então, quer dizer, hoje o Gabriel está muito bem atendido, né, por tudo que ele conquistou, é merecedor de toda essa estrutura e hoje a gente entende e tem consciência de que o trabalho precisa começar um pouco antes, para que ele possa surtir efeitos no começo da temporada. Então a gente quer dar uma reescrita nessa história de começo de ano e a gente vai com um foco muito grande para a pipeline para poder conquistar a etapa de pipe e conquistar a etapa de sunset, ir muito bem nas 2 etapas, né, para poder ir com moral alta para Porto Rico e fazer com que o time Brasil, a seleção brasileira, também possa desempenhar bem em Porto Rico e garantir essa 3ª vaga para o Brasil. E a gente está falando de uma seleção brasileira, obviamente, que mesmo vitoriosa, muito jovem ainda, né? Com o Gabriel, com o Ítalo, com o Felipe, que são os campeões mundiais, o Adriano, que já se aposentou do circuito mundial, com a chegada do Iago, do Chumbinho, do Samuel também, é uma seleção muito jovem. Vou partir alguns anos à frente.
Pela vivência que você tem desses anos viajando também com o Gabriel, a gente tem um tiozão, acho que assim a gente pode dizer, de mais de 50 anos, que é o Kelly, que ainda está na ativa. Como explica esse fenômeno, Alan? Porque assim, é um cara que já passou dos 50 anos, que obviamente não briga mais pelo título mundial, essa é uma outra questão a ser discutida, mas ele está entre os melhores do mundo. Da vivência que você teve desses anos viajando também no circuito, o Kelly tem um trabalho específico para isso? O Kelly tem o Alan americano dele lá? Ou esse é um fenômeno que não se explica? Cara, olha, eu não tenho muitas explicações pro Kelly, porque, pô, eu tenho a mesma idade dele, eu sou 2 anos mais velho que o Kelly e eu sinto o peso da idade. Eu sempre fui um cara muito ativo, muito esportista, e hoje eu sinto joelhos, ombro, coluna, a gente tem, né, vários probleminhas ali, e eu, porra, vejo com muita dificuldade, imagina disputar um esporte de alto rendimento nessa idade. Então o Kelly realmente, o The GOAT é fora de série. Eu acho que o Kelly ele vai se mantendo, ele vai se sustentando no circuito mundial muito em função da vontade que ele tem de ter os holofotes, de ter a mídia em cima dele, de saber que ele ainda é capaz de fazer frente ali aos atletas de uma certa forma, né? Em determinados tipos de onda, se pô, vai para pipeline, para Fiji, para Tiahupo, o Kelly realmente é um cara, um contender ao título, não tenho dúvida disso. Mas quando vai para as ondas de manobra, né, aéreo e tal, ele já fica um pouco para trás da molecada, né? Isso já tá claro, né? Sim. Mas ele ainda vai se segurando, né? Ainda a WSL ali dando uma forcinha e tal. Ele vai se segurando e ele tem muito mérito nisso, né? É muito legal ver o Kelly nas etapas, é muito inspirador ver um cara de mais de 50 anos disputando com caras que têm menos da metade da idade dele, poderiam ser filhos dele. Meus filhos têm a idade de muitos dos atletas hoje do CT, 20, 23, né? Então é muito complicado. Lá atrás o Pinga me falava que o Kelly era um mestre yoga, né? O Kelly tinha uma parada com a yoga e tal, mas nunca vi, né? Aí hoje em dia, meu, cara, não sei, meu. Eu não sei exatamente o que o Kelly faz. Certamente se cuidou, certamente evitou noitadas, evitou, né, detonar o corpo dele, certamente ele cuida da alimentação, ele cuida da parte mental. É um cara, né, não tem nem o que falar, o mais vitorioso da modalidade de todos os tempos. Vai ser difícil alguém bater o Kelly no curto, no médio prazo, né? Certeza. A gente tem um cara que ganhou 11 vezes, né? Acredito que durante esses 11 títulos, caso ele tivesse vivendo na mesma época dos nossos atletas hoje, ele teria certamente mais dificuldade e ele não abocanharia esses 11 títulos, mas o mérito é dele, não tenho o que falar, não dá para diminuir isso, são 11 títulos mundiais, né? Então ele tem muito mérito, cara. Eu, sinceramente, eu não sei como ele consegue se manter na elite e viajando e seguindo o circuito. É algo extraordinário, sem dúvida nenhuma. Alan, você mencionou saúde mental, né? Lembrando que o Gabriel, 2 anos atrás, 2022, deu uma paradinha, anunciou, que é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais normal no esporte, em vários esportes, em esportes de alto rendimento. Como é que tá a cabeça do Gabriel? Pô, tá ótima, cara. O Gabriel tá, assim, plenamente recuperado de toda aquela confusão, né? Família, esposa. Assim, acho que todo mundo na vida vai ter momentos, né, que você dá uma pirada, né? Você fala, pô, e agora, meu? Como é que faz? Acho que todo mundo passa por isso. E o Gabriel passou por isso. Ele amadureceu muito com isso. E tá muito bem. Ele, pô, hoje é um cara muito bem sucedido. É um moleque feliz, um homem feliz. Rodeado de amigos, de amigas, uma equipe maravilhosa em volta dele, que quer o bem dele. Então ele está muito bem. Ele recuperou plenamente, né, todo aquele grilo, né, que foi criado, né, brigar com a família nunca é bom, separar, né, da esposa também não é bom. Então tudo isso gera problemas para todo mundo. O Gabriel teve os dele, mas superou, está super bem, está confiante. Eu acredito que esse passado, né, de conflito serviu para ele criar uma base de experiência muito importante e acredito que isso fortaleceu ele também, né, porque tudo que vem de ruim na hora que é ruim, tá ruim. Você fica mal, você fica mais deprê e tal, mas depois que passa, você também olha para trás e se fortalece com aquilo, porque sabe, pô, aconteceu comigo, eu superei, venci essa etapa, né, e isso aconteceu com ele e hoje eu vou partir para outra. Né, eu vou continuar trilhando a minha vida e continuar fazendo as minhas coisas, o meu trabalho. Então o Gabriel assimilou aí o knockdown, levantou, limpou o sangue e foi pra cima, meu.
E estamos ali batendo de frente de novo. E dentro dessa equipe multidisciplinar, tem alguém cuidando da saúde mental dele? Claro, tem. A gente tem, diria que a melhor psicóloga esportiva do Brasil, que é a Carla Di Pierro, super experiente, atende atletas de diversas modalidades, é uma verdadeira mestra, né, na arte da psicologia, e ela é a psicóloga do Gabriel hoje. A gente tem, assim, esse apoio dela e é maravilhoso porque... É necessário. É necessário. Eu acredito que para todos nós, né? Chega Sim, um momento claro. da vida que é muito bom poder ter alguém para conversar, para poder te abrir os caminhos, abrir a mente. E a Carla, ela faz um trabalho maravilhoso com o Gabriel, muito legal. E é bom que isso tudo tem sido debatido pelos próprios atletas, né? Sim. O Gabriel falando da importância disso, o Felipe também já falou sobre o tema, o Ítalo Ferreira também numa conversa com a gente já falou sobre essa necessidade, muitas vezes, dos atletas de terem uma pausa, de colocar a cabeça em dia. Então é importante que não só a gente fale aqui, mas os próprios atletas, né, que hoje sirvam de exemplo, conduzem, né? Sim, E são sim. espelhos também para a garotada, falem sobre o tema, porque de fato é muito importante. É um tabu, né? A galera fica meio, ai, pô, psicóloga, tô louco, não. Mas hoje, cara, a gente sabe como a preparação física, a nutrição, a fisioterapia, a psicologia fazem parte todas do mesmo sistema. Né? O atleta que pode contar com todos esses profissionais, ele deve contar com todos esses profissionais. A gente sabe que o surf, como todos os esportes no Brasil, sofre muito com falta de apoio, com falta de patrocínio, né? Então a grande maioria dos atletas não tem a oportunidade de ter uma estrutura como essa, mas na medida em que grandes atletas como esses que você citou começam a aparecer na mídia falando sobre isso e das suas experiências, eu acredito que isso cada vez mais vai ser algo comum entre os atletas que são mais jovens ou que talvez não tenham tanta estrutura, né? Tem profissionais hoje que doam seu tempo para atender vários, eu conheço, e é isso. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Essa atividade multidisciplinar para um atleta de alto rendimento não é um luxo, é uma obrigação, é algo essencial. E na medida que o surf vai ganhando corpo no Brasil, né, com novas empresas, não só do surf, a gente vê hoje muitas empresas de fora do surf apoiando e patrocinando os atletas, na medida em que isso vai aumentando, a gente vai também conseguir atender mais e mais atletas com todas essas multidisciplinaridades, né? Alan, voltando ao assunto de preparação física, hoje a gente tem duas tropas que estão tentando encerrar esse domínio brasileiro no circuito mundial, australianos e americanos. Do que você tem dessa experiência também dos últimos anos, acompanhando, claro, né, a distância e o trabalho deles, né, dividindo as etapas ao longo da temporada. Eles olham para essa questão da preparação física da mesma forma que os brasileiros olham, ou é algo que hoje a nossa seleção brasileira sai na frente mais uma vez, continua em vantagem por olhar para essa preparação física de uma maneira diferente dos australianos e americanos? Cara, eu acho que hoje todos esses caras têm uma preparação física bem conduzida. A gente tem aí o time do Aprimore Surf, né, do Grilo, Sim. que tá, cada vez mais sinistro, né, com grandes profissionais na liderança do Grilo. Então, um time que não tem só atletas brasileiros, né? Hoje mesmo eu vi que o Grilo Brisa, começou, né, o trabalho com a Brisa. E, pô, legal, tô torcendo muito por ela, uma atleta super bacana, super empenhada. Convivi com ela ano passado na casa da Hip Cool. E ela também teve todos esses problemas, né, de parte mental, de se afastar um pouco do circuito e tá voltando forte agora. Acredito que vai se beneficiar muito dessa parceria com a Primore Surf. E eu acredito que não só a galera aqui do Brasil, mas os americanos e os australianos hoje, eles estão bastante focados, né, em entender quais são as melhores opções para os seus atletas, né? Todos têm uma seleção, todos têm uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que o poder econômico, tanto dos americanos como dos australianos, é grande. Eles têm grana para investir nisso, eles investem. Então, eu acredito que hoje, cara, assim, guardada as individualidades, né, de cada país, de cada cultura e da forma como nós tocamos o treinamento, cada um ali está super bem atendido. E vamos ver agora, dentro d'água, né, quem vai se beneficiar mais de tudo isso, né? Então, acho que a gente está brigando aí num pé de igualdade bastante interessante, tá? Das etapas que a gente tem hoje, Alan, no circuito mundial,
qual é a que te dá mais trabalho na preparação física com o Gabriel? Tem alguma que você faz um trabalho muito específico e que é que vocês olham com uma atenção maior assim para o calendário de hoje do circuito? Cara, todas dão bastante trabalho, né? Porque cada onda tem sua característica, todas elas têm seu grau de dificuldade, algumas ondas são mais perigosas do que as outras, mas no geral, dentro do circuito mundial, a gente tem as melhores ondas do mundo, todas elas com características ali sinistras, né? Para se desenvolver a parte de preparação física. E vai mudando algumas coisas, né? Por exemplo, pipeline, cara, a gente trabalha muito foco na velocidade, na agilidade e na potência. Tempo de reação, o atleta tem que estar muito ligado, porque a onda é de consequência, muito rápida. Em Sunset muda um pouco, porque Sunset já é uma onda mais volumosa, uma onda que exige curvas mais longas, né? Que tem um caldo muito pesado, então a resistência muscular e a capacidade do atleta suportar, né, essas ondas mais pesadas ali e mais longas, né, ela é uma característica importante. Aí a gente tem Portugal, que é uma onda de tubo, parecida até com pipe, mas com fundo de areia. Aí vai para a Austrália, a gente tem ondas de point break, né, como Margaret e Bells, que também são ondas longas, ondas que exigem bastante do preparo físico. E a gente veio numa pegada no ano passado muito interessante, né? Como a gente atrasou um pouco o início da temporada por conta de todas as intempéries que a gente enfrentou, a gente foi pegando meio que no tranco ao longo da temporada, né? Quando chegou em Bells, pós-Portugal, a gente começou a fazer um treinamento ali bastante intensivo para Bells. O Gabriel estava muito bem em Bells, né? A gente não gostou muito ali do resultado da última bateria dele, a gente achou que ele poderia ter passado aquela bateria, se eu não me engano foi com o Ethan. Foi. Foi com o Ethan, não foi? Foi em Wink Pop, né? Wink Pop. Isso. Né? A gente achou que o Gabriel poderia ter ido adiante naquele evento. Aí a gente saiu um pouco precoce, seguiu treinando, foi para Margarete, seguiu treinando e lá a gente começou a perceber que o Gabriel estava diferente. Né? A gente chegou numa etapa que exigia muito, água gelada, fundo de pedra ali bem perigoso e ondas grandes e de consequência, né? Aquelas ondas meio maçudas, aquela onda de Margarete é muito, muito, muito pesada mesmo, né? E ali o Gabriel estava muito bem, né? A gente percebeu que todo o trabalho que foi feito ali no primeiro semestre, como eu falei para vocês, é difícil manter um atleta no alto nível o ano todo. A gente tem momentos de melhor capacidade, momentos que ele não está tão bem e a gente vai conseguindo lidar com isso. Mas em Margarete a gente percebeu que o treinamento feito ao longo do semestre, ele repercutiu muito em Margarete. Confiança, resistência muscular, power, né, a pressão que ele deu nas manobras, então ele estava assim, perfeito para competir aquela onda. E Margarete, o Gabriel acabou te desafiando. Você que teve que provar que também estava bem fisicamente. Conta essa história. É isso, na verdade, né, eu me desafiei para desafiar ele. Eu falei, Gabriel, se você ganhar essa etapa... Vocês conhecem Margarete? Não, de vídeo só. Margarete tem duas grandes escadarias, né, do alto do cliff até a praia, né? Grandes escadarias mesmo. E aí eu falei, Gabriel, se você ganhar essa etapa, eu vou subir e descer isso aí 100 vezes. 100 vezes. Todo mundo olhou, falou, seu Alan, tá brincando, tal, não sei o que, ele me chama de seu Alan. É o seu Alan, e tal. Eu falei, quer valer? Ganha esse negócio então pra você ver. Aí foi lá e ganhou, né? Você mexeu com a era, né? Eu vi agora, né? Aí, no dia seguinte, cara, me preparei. Eu já tava treinando, foi um lance lá na Austrália que eu fiz, até para motivar a galera que me segue e me motivar, principalmente, que foi o treinamento diário, todo dia. Então eu ia ficar lá 38 dias, então todo dia eu treinava e postava, né? 1 de 38, 2 de 38, 3 de 38. E aquela subida na escadaria foi o último treino, eu já tava, tinha feito levantamento olímpico pra caramba, tinha puxado ferro, tinha feito, de tudo que você pode imaginar. Em Bells e depois em Margarete. E aí no dia seguinte da etapa eu fui pra lá, preparado, levei um galão inteiro de água e aí eu comecei. Sem ida e volta. Programei, planejei, entendi quanto tempo eu ia levar pra subir e descer. Aí eu descia e subia em 55 segundos, 57. Aí eu falei, bom, dá pra manter esse ritmo. Fui mantendo esse ritmo e foi. Aí um dos caras lá da WSL, caramba, Bom, ele chegou lá, ficou comigo da 16ª subida até a 30ª,
Aí, de repente, chegou o Gabriel e nosso time todo ali ficaram comigo da 35 até a 60. Todo mundo cansou de ficar lá comigo, mas eu não cansei. E eu continuei subindo. Cara, foi uma loucura. Em 1h39... Isso que eu ia falar. 1h39 eu subi 100 vezes aquela escada. Exatamente em quase 100 minutos. Caralho. Fui mantendo a média. Às vezes eu subia de 1 em 1 degrau, às vezes eu subia de 2 em 2 correndo. E fui, cara. Fui. Já Boa. pensou num desafio se o Gabriel for tetra esse ano? Que eu tô pensando. Vamos ver o que vai falou? dar. O Ricardinho Toledo, né, o pai do Felipe, que falou que desafiou o Felipe para fazer uma maratona, um triatlo, né? Um triatlo, né? O Ricardinho tá na pegada, né? O Ricardinho tá pedalando, correndo, nadando. Ele faria uma nova modalidade, né? Algo assim, ou uma prova. Não, Chaquinha, um Ironman, cara. Um Ironman. Aí já é um desafio. Aí é um grandíssimo desafio. Teve um desafio no primeiro título, aí o Felipe desafiou ele no segundo de novo e ganhou de novo. Caramba, mas é isso, cara. Eu acho que esse tipo de brincadeira, né? É sadia, né? Motiva todo mundo. O Gabriel ficou de cara. A hora que ele me viu subindo e descendo, eu falei, cara, você é maluco, seu Alan, doido. E aí foi bem legal, cara, porque eu aos 52 percebi que eu sou muito capaz ainda, né? Que dá pra cumprir minhas promessas. E foi muito legal, cara. Voltei super bem preparado da Austrália, pronto pra encarar a segunda jornada aí do ano. Bom, tirando essa história, você imagina que você tenha muitas histórias legais. Qual uma história que você lembra que seja legal envolvendo os atletas ou algum cara que seja interessante de contar? Cara, assim, porra, em 2014 no título, né, eu não tinha a menor pretensão de ir pro Avaí. Aí eu tenho um grande amigo que foi meu aluno muitos anos e ainda é, de vez em quando ele vai lá na academia, faz uns treinos, que é o Fico, né, o lendário Rafael Levi, né? Sim, esse é um cara que eu amo de paixão, um baita de um amigo meu. E na época o Fico chegou pra mim lá pra novembro e falou, Alan, vamos pro Avaí ver o Gabriel ser campeão mundial. Eu falei, como assim, Ficão? Pô, tô sem grana, acabei de abrir meu estúdio. Em novembro, dia 25 de novembro, eu abri meu estúdio no Itaim. Lembra que eu falei que em 2015, em 2014 eu abri meu estúdio. E eu tinha, naquela época, pegado dinheiro emprestado no banco, a gente estava no auge da era Dilma, né, o Brasil afundando. E aí eu tinha pego empréstimo no banco, peguei empréstimo com meu sogro, peguei um ano de aula adiantada com alunos. Enfim, fui juntando grana que eu tinha e que eu não tinha para poder eu e minha esposa abrir o nosso estúdio. E aí o Fico chegou e falou, vamos pro Avaí. Eu falei, puta, Ficão, eu queria muito, mas tô sem grana. Não tenho dinheiro, não tem como, meu. Aí ele falou, não, vamos, eu te pago a passagem, mas você paga as tuas despesas lá. Eu falei, pô, nesse caso, né, fechou, dá um jeito, né, vambora. Aí passou uma semana, ele comprou a passagem, metiu os bilhetes e tal. Caramba, bilhete na mão, vou pro Avaí. Primeira vez que eu ia pro Avaí, acho que foi a primeira vez que eu fui pro Hawaii. Aí o Fico chegou uma semana depois e falou, pô, tive um problema aí, não vou poder ir, vai você. Falei, como assim, Ficão? Vou sozinho pro Hawaii, tá louco? Vai me deixar sozinho? Aí beleza, acabei indo com mais 2 amigos, né, que a gente ia na mesma data, acabamos ficando junto. Então quando eu cheguei lá no Hawaii, tava com o dinheiro contadinho, meu, fui dormir na casa de um, depois na casa de outro, aí a gente arrumou uma sala pra dormir, mas tudo, meu, pra poder acompanhar a final com o Gabriel. E foi muito legal, porque a praia em Pipeline naquele ano, eu nunca vi daquele jeito de novo. Acho que todos os anos tem muito brasileiro, mas naquele ano foi uma coisa surreal. Era verde e amarela. A gente na praia gritava, ahá, uhul, Pipeline é nosso, os Black Trunk, os caras, meu, cara, esse brasileiro maluco, tá louco, Pipeline é nosso, como assim, né? E o Gabriel foi campeão nas quartas de final, né? O Alejo tava na bateria com o Mick tinha que ganhar, era dual hit, né? Tava rolando 2 baterias simultâneas. O Gabriel tava na água, na bateria que vinha depois, com o Felipe. E aí, de repente, acabou a bateria do Mick e do Alejo, o Alejo ganhou. Cara, a gente já tinha altas ondas, a gente ali na beira d'água esperando o Gabriel, o Charlie já mergulhou, a gente já foi lá tirar o Gabriel da água, meu, e carregar ele no ombro. E eu na viagem de ida, eu tava já com uma crisezinha cervical, né, aquelas coisas de ex-lutador. E eu, meu, puta, viajando, aquela viagem longa, cheguei no Havaí meio mal, fiquei meio mal todos os dias ali de hérnia. Meu, só que nessa hora, meu, esqueci da hérnia. Eu fui pro lado esquerdo do Gabriel e o Jô Paiva lá de Marizeus pro lado direito, né? Então cada um segurando de um lado e, meu, e subi aquela areia fofa de pipe, aquela rampinha que tem antes de chegar no...
Cara, foi a coisa mais difícil do mundo, porque eram milhares de pessoas apertando a gente em volta, foi um negócio incrível. Era o primeiro desafio já do Gabriel contigo. Era o primeiro, foi muito louco aquilo, porque não foi só aquela vez, né? Teve mais 2 saídas da água, na semifinal e na final. E a gente carregou ele as 3 vezes. Então foi um negócio, assim, surreal. E, depois também eu paguei o preço com a Herda, fiquei zoado lá, mas paciência, valeu a pena. E foi uma história bem louca, assim, saí com ele na final, e na final com o Julian, não sei se vocês lembram disso. Claro que eu lembro. O Gabriel fez um 10 pro backdoor. Quando ele fez o 10 pro backdoor, tava no final da bateria, todo mundo, antes dos juízes darem a nota, todo mundo, 10, 10, 10, o Gabriel saiu de um tubo em pé pra backdoor, assim, sim. E de repente, foi 10... E o Gabriel virou a bateria. E o Julian pegou outra. Porra, e o Julian não é que me pega. A gente nem viu a onda do Julian. E ainda teve uma onda pra esquerda do Gabriel, que foi polêmica também. Essa decisão é bem polêmica. Só que acabou não, isso aí, meu irmão, é mandrake puro, Isso aí foi mandracagem deles lá. Falou, esse moleque já foi campeão, não vamos deixar ele ser pipe master. Exatamente. Também, né? Tá louco? O cara vai vir aqui, vai fazer barba, cabelo e bigode. Triplo crown, pipe master e campeão mundial. Pô, não dá, né? Aí é muita humilhação, né? E aí o Julian ganhou aquela bateria. Na hora que a gente tá carregando o Gabriel de um lado, a gente vê o Julian sendo carregado do outro. Falei, como assim carregado? Aí que a gente percebeu que eles deram a nota pro Julian, acho que foi um outro 10. Foi por aí. Foi por aí, o Julian virou a bateria e foi campeão da etapa. Mas foi sinistro. E aí teve a festa depois e tal. E, foi alucinante, Foi uma experiência que eu guardo no coração e na mente pra toda a vida. Prepara essa hérnia aí que o homem tá focado esse ano, agora hein? Tô preparadinho. Já tá em dia. Maravilha, legal demais. Alan Menache, nosso convidado dessa semana aqui no podcast Surf 360, preparador físico do Gabriel Medina, responsável aí por toda a pré-temporada, por acompanhar o Gabriel também durante os últimos anos, né? E estará ao lado do Gabriel também em 2024 na cola do nosso tricampeão mundial. Sim. Nessa batalha para voltar ao Finals, para conquistar o 4º título mundial, mas acho que tem uma primeira parada, né, Alan, que de fato é o ISA Games em Porto Rico, o Brasil tentando essa 3ª vaga para o Gabriel se juntar ao Felipe Toledo e também ao João Chumbim. A gente agradece a sua participação aqui. Vai assinar, né? Vai assinar, verdade, rapaz. Eu queria dar um último recado aí pra galera. Fica à vontade. Manda bala. Galera, assim, eu sei que todo mundo pergunta, quer saber como é que é a preparação do Gabriel, mas eu quero deixar bem claro aqui que para cada pessoa, para cada indivíduo, tem uma preparação física diferente. A gente às vezes vai repetir alguns exercícios em alguns momentos, mas a condução da preparação física e a linha do tempo que a gente segue vai se adequar muito ao indivíduo, ao seu calendário, ao seu estado de condição, seu estado atual da condição física, seu estilo de vida. Então é o que a gente faz de melhor, tá? Hoje aqui em São Paulo a gente tem a nossa academia Athletes Training Center aqui no bairro do Itaim. E todo mundo que é de São Paulo, quem passa por São Paulo, tá super convidado a conhecer a nossa academia. E para quem não é de São Paulo, hoje a gente pode oferecer o treino online, o treino à distância, o treino por videoconferência, por planilha. Então não tem mais desculpa para você que é surfista ou pratica qualquer outro esporte e queira ter rendimento, queira ter segurança, prevenção de lesão, vem para Atlete, que é o lugar certo aí para você poder performar, galera. Boa. Tá dado o recado. O Alan também vai deixar o autógrafo dele aqui na nossa like amarela do Surf 360. Você escolhe o lugar e manda bala. Também deixando um autógrafo aqui na nossa like, que tá ficando cada vez mais preenchida também com os nossos convidados aqui do podcast Surf 360. E foi uma honra ter recebido o Alan por aqui também, pra gente bater um pouquinho mais desse papo, não só falando, né, claro, da preparação física do Gabriel. E você que não treina, Maurício, aí, tá? Então, eu vou sair daqui, eu já vou procurar um treino de corpo, porque eu já me liguei na importância dessa faixa aqui do corpo, então vamos ficar ligados em tudo isso. Boa! Mas, Alan, obrigado, foi uma aula mesmo, é muito bom a gente ampliar a nossa discussão aqui, muitas vezes sair um pouquinho só do que é apresentado pelos caras dentro da água, né, pra gente saber também como funciona o trabalho do dia a dia fora da água, né, esse trabalho físico, esse aspecto também que é muito importante. Então foi uma honra te receber, que seja um ótimo início de temporada e todo um ano especial também para o Gabriel, para você, para toda a equipe. E daqui a gente vai estar na torcida, portas do podcast aqui sempre abertas também para quando vocês estiverem aqui pelo Brasil, pra gente bater um papo mais uma vez. Obrigado, viu, Alan? Valeu, Maurício, valeu, Thiago, obrigado pelo convite. E é isso aí, aloha, galera, vambora, 2024, bora, Medina!
É isso, Gabriel Medina já aquecendo os motores para essa temporada de 2024, o circuito mundial, briga ainda para se classificar rumo aos Jogos Olímpicos de Paris, a disputa em Teahupo, no Tahiti. Claro que aqui no Surf 360, no podcast, nosso canal no YouTube, no Spotify e também no nosso Instagram, @Surf360_, a gente segue acompanhando absolutamente tudo. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, com mais um convidado aqui nos estúdios da Live Sports. Agradecendo a galera mais uma vez da Board House Brasil, sempre com essas pranchas iradas aqui no nosso estúdio. Então na semana que vem estaremos de volta. Sim. Aloha, valeu! Valeu, galera!